Gente, eu resolvi compartilhar uma ferramenta que eu uso muito e que tem me ajudado bastante nesses últimos 3 anos, que foi quando eu voltei a utilizá-la. Eu tinha quando eu era criança, mas aí eu, enfim, conforme foi indo a vida, eu parei de escrever. E eu voltei de 3 anos pra cá, e aí seria o diário. E por que o diário é importante e por que eu queria compartilhar essa ferramenta com vocês? Eu sempre senti muita necessidade, assim, em querer compartilhar os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, as realizações que eu tive na vida e também todas as coisas ruins que, não, que davam errado comigo. Só que eu comecei a perceber, depois de uma certa idade, que não dá pra gente sair por aí contando todas as coisas que acontecem de bom e de ruim com a gente para qualquer pessoa. E às vezes só para algumas pessoas, né? Dá para contar, e às vezes tem coisas que não dá para você contar para absolutamente ninguém, no máximo aí na sua terapia. E eu demorei para entender isso, né? E por que esse tipo de coisa acontece. Eu acredito muito que é por conta da sociedade que a gente vive, né? Por ser uma sociedade, enfim, capitalista, patriarcal e tal, que fomenta muito o individualismo. E essa individualização que a gente passa todos os dias acaba atrapalhando muito as relações sociais. O que acaba sendo, assim, um paradoxo, porque nós somos seres sociais, né? Nossa espécie se desenvolveu por conta das relações sociais boas que a gente fez, né? Durante os anos. Então, assim, é super normal você querer compartilhar coisas da sua vida. Só que muitas vezes o ambiente, o meio em que a gente está inserido não permite isso, por inúmeras razões. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais traumatizado, que parece que sempre que a gente vai ter um encontro com o outro, e aí quando eu falo aqui encontro com o outro, eu não tô falando de date, tá? Tô falando de quando você encontra pessoas na vida. Você já fica cabreiro, você já fica com o pé atrás. E isso vai fechando a gente cada vez mais, né? A gente vai cada vez mais selecionando o que falar, o que não falar, e nisso a gente vai guardando muita coisa. E é bem aí que essas coisas prejudicam a nossa saúde mental. Que a gente vai começando a ficar o quê? Lelé da cuca. Vai começando a ficar maluco, maluca. E aí, como eu sou uma pessoa impulsiva e eu gosto muito de falar, lá, 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 por isso que eu tô até um canal no YouTube agora, eu resolvi voltar a escrever. Primeiro, na verdade, o começo foi porque eu não queria esquecer as coisas que estavam acontecendo na minha vida num determinado período, e isso correlaciona muito com o meu adoecimento psíquico. Então, a escrita me ajudou a não perder fatos importantes da minha vida, junto com gravações de vídeo que eu fiz em muitos períodos de 2023 para cá, em outros períodos também. Mas a escrita é como se eu conseguisse colocar tudo que tá guardado aqui dentro e num local que eu não tenho medo de ser julgada, onde eu posso depois voltar para saber o que aconteceu naquela época, como eu lidei com aquelas coisas e para elaborar também as coisas que aconteceram comigo durante um período. Então, sempre que acontece agora alguma coisa, seja boa ou ruim, a primeira coisa que eu faço é escrever. Conforme eu tô escrevendo, eu já vou elaborando a situação. E aí isso me ajuda depois a trabalhar com o que aconteceu. E eu posso voltar todas as vezes que eu quiser e reler o que eu escrevi e saber o que aconteceu aqui. Como vocês veem, os meus diários não costumam ser um diário de verdade, né? Porque na papelaria você encontra lá cadernos feitos para anotações, feitos para diário, tem planner, tem uma caralhada de coisa hoje em dia. Os meus cadernos são da Stiff, bem normalzinho, mas eu tenho outro, caiu tudo, que é um pouco mais bonitinho. E tá escrito em inglês, né?
Momentos maravilhosos podem acontecer quando você tentar. Bem legal, né? Aí nesse daqui eu não escrevo muitas coisas, tipo, coisas que acontecem no meu dia. Aqui eu trabalho outras coisas em mim. Mas o diário mesmo eu pego um caderno, mano, de 200 folhas, 100 folhas e coloco nele. Eu não costumo fazer colagem e tal, eu vou mais escrevendo mesmo, vocês podem ver, tipo, tem coisa escrita aqui, tem o caderno inteiro escrito. E às vezes eu colo os post-its e o máximo que eu faço é mudar as tonalidades de canetas e tal. Eu tô usando canetas da Faber-Castell e da Bic. Mas enfim, você escreve aí com o que você tiver. Se quiser escrever de lápis, eu escrevo de lápis também muitas vezes. E aí as cores é pra me ajudar a entender melhor como foi aquele dia, né? E aí eu escolho a cor pra diferenciar uma coisa da outra e tal. E aí você vê aí na sua organização a melhor forma. Tem gente que faz muitas colagens, tem gente que coloca adesivo, tem gente que deixa ele mais visual. Eu, por enquanto, tô mais da escrita, apesar de estar pensando em colocar coisas, desenhos nele para poder deixar isso mais visual. Mas a ideia do diário, eu acho que, né, é um local que você não precisa ter medo do que você vai colocar ali, sabe? Ninguém vai ter acesso, a menos que você esqueça em algum lugar e alguém pegue. Você pode levar para sua terapia para trabalhar coisas que você escreveu lá. Tenho certeza que sua psicóloga vai amar, principalmente se ela for psicanalista, igual a minha. E é aquilo. Você escreve primeiro lá, é um registro seu que você vai ter documentado pro resto da sua vida e ninguém vai te julgar. Então eu acho bem legal e acaba sendo uma ferramenta assim de apoio durante esses momentos que a gente tá agora, sabe? Que é difícil fazer amizade, difícil poder conversar com alguém, difícil se abrir e o diário acaba sendo um local de segurança, sabe, para você. Outra coisa que eu acho muito legal do diário é que, tipo assim, você consegue trabalhar muito autoconhecimento. Então, por exemplo, olha aqui, tem marcas de choro. O caderno tá todo fodido, né? Mas dá pra ver as lágrimas. E aí, quando eu leio, eu lembro do porquê que eu tava chorando e por que isso me tocou tanto. Outra coisa, conforme você vai vendo suas emoções, olha, tem até um. Pra que eu fiz isso aqui? Vai saber, eu sou péssima em matemática, eu sou de humanas. Conforme você vai vendo, a sua letra vai mudando. E aí você pra ler, você fala, caralho, aqui eu tava com raiva, nossa, aqui eu tava feliz. Só pelo formato da sua letra, sabe? Aqui eu tava com pressa, aqui eu já estava mais cansada. Porque ela vai mudando conforme você vai escrevendo. Em compensação, também você vai aumentando a quantidade de tempo que você consegue escrever, sabe? Isso é muito legal. Se eventualmente um dia você quiser escrever um livro, você já tá com anos de coisas escritas. Isso é muito legal. E assim, gente, não tem um jeito certo de você escrever, né? Tem o seu jeito de escrever. Tipo, às vezes eu uso mais de uma página, às vezes eu uso meia página, às vezes eu uso 2, 3 páginas para relatar alguma coisa, tipo aqui, ó. Dia 14, depois eu fui escrever de novo só dia 21. E às vezes eu uso mais de 3 páginas. Então eu não gosto muito de coisas caderno que já vem com data, por causa disso. Porque eu não escrevo todo dia. Tem vezes que eu escrevo todo dia, tem vezes que não. Eu dou uma espaçada, enfim. Aqui é muito mais como eu me sinto do que ter que performar alguma coisa, sabe? Eu não tô competindo com ninguém. E aí tem um livro da Carolina Maria de Jesus que chama Quarto de Despejo, né? O Diário de uma Favelada. E nesse livro, na verdade, é o diário dela. Então,
É uma indicação também pra você ver como que é, sabe? Tipo, como... existem várias formas de você fazer um diário. Vai depender da mente criativa de cada um, entende? Não tem o jeito certo. O negócio é você escrever, botar pra fora coisas boas, coisas ruins, felicidades, tristezas, documentar as suas coisas. Porque eu falei, o diário é mais descritivo, não é uma coisa assim de ação, de tipo metas, planejamento, essas coisas. Você pode até escrever nele, mas faz mais sentido separar essas coisas, sabe? Eu acho, mas enfim, como eu falei, o fluxo de pensamento de cada um é cada um. Mas esse livro da Carolina Maria de Jesus, Quartos do Despejo, além de ser assim, uma pérola nacional da nossa cultura, é um diário. E aí você pode ver como ela escreve e de repente se inspirar, sabe? Apesar de que a vida dela é bem triste, é, mas é legal porque fica ali uma coisa documentada. E como eu falei, quem sabe um dia você não escreve um livro sobre a sua vida também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. É, escrevam, é excelente para cognição, excelente para trabalhar a memória, é excelente para diminuir a ansiedade, né? E a ansiedade está muito ligada a esse medo que a gente tem de se relacionar com o outro por achar que alguém vai estar querendo puxar o nosso tapete, nos atrapalhar, nos violentar, fazer qualquer coisa horrorosa com a gente, porque infelizmente o meio se tornou isso. Então, quando você escreve, você diminui ali, ó, seu sistema parasimpático de luta e fuga, que tá tipo a milhão o dia inteiro. E na escrita isso acaba, sabe, liberando um pouco desse estresse pro papel. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, se inscreve, comenta e compartilha, tá bom? Vou adorar saber se vocês têm diários também e como que vocês lidam com ele.